Fala, Caio. Bem-vindo. Fazê-los. Jesus. Tudo bem com o irmão? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Os irmãos da sua igreja, da CCB, disse que eu estou me aproveitando de você porque eu deixei você entrar aqui. Eu deixo você entrar aqui. Quem aí, disse isso? Foi os comentários aí que chega nos vídeos que aparece você, eles comentam lá embaixo. Eu falei que não. Porque se eu impedir você de entrar, aí que eu vou estar tratando você com discriminação. Porque se eu aceito outros entrar, por que eu não poderia aceitar você entrar? Eu queria saber de você agora se você em algum momento aqui foi maltratado, foi desrespeitado ou foi tratado com preconceito. Eu posso te fazer uma pergunta antes de responder essa? Não, Caio, pelo amor de Deus, toda vez você faz a mesma coisa, cara. Eu te faço a pergunta, você não quer responder nada. É fácil fazer outra pergunta. Caio, Não, é mas sério, isso aqui não tem nada, não. Caio, ó. Caio, peraí. isso aqui que eu tô te falando agora não tem nada a ver com a igreja, tá? Isso Não, aqui eu entendi. é algo Eu moral. entendi. Eu quero saber se você foi desrespeitado alguma vez ou se foi tratado com preconceito por mim aqui, alguma vez. Não. Eu tô aqui sempre para defender a graça. Eu sei. Eu fazer as pessoas entender o caminho para que o Senhor tenha misericórdia de todos vocês, que ele tenha misericórdia daquele irmão que foi cooperado no Rio de Janeiro. Então a nossa missão aqui é fazer que cada um volte Pra graça. para a graça. E Cara, é muito da hora. Você é sincero, cara. Essa é a nossa única missão. A única missão, levar o povo de volta para CCB. Começando de você. Ai, caralho do céu. Ai, Caio. Ô, Caio, isso é da hora, Caio. Tadinho, Caio. Deus tenha misericórdia dele, Senhor. Por favor, tenha bondade. Deus tem que ter misericórdia de todos os que estão parados. Isso. E os que nunca entrou. Da CCB. Nunca entraram na graça. Eu acho que 70% ou mais da turma que está no seu canal são parados. Parados da CCB, né? O cooperador falou que não são. O cooperador aqui do Imatão falou que não são parados, né? São desviados. Isso, parados são dois que. Parados somos dois que batizou e ficou firme. Oxe, como assim, parado ou que nós batizou e ficou firme? Bom, deixa eu explicar. O Caio, desviado da CCB, nós somos com orgulho, graças a Deus. Foi Deus que desviou nós desse caminho errado e levou nós para o caminho certo, que é Cristo Jesus. Agora, Caio, eu queria que você explicasse mais. A CCB é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é tudo aquilo que é verdade. Graça de Deus é tudo aquilo que é verdade. E o que é a verdade da graça de Deus? A verdade é aquilo que está escrito, que é aquele que não crê e não nascer de novo não terá parte com o Senhor. Ah, mas crê no que, Caio? O que a pessoa tem que crer? O Senhor Jesus. Tá, mas no quê? O que Jesus disse que tem que crer? Tem que crer na salvação. Tá, mas como que é essa salvação? A salvação é entender o que é certo e o que é errado. Não é isso, Caio. Porque, por exemplo, não adianta eu batizar
e continuar tomando cerveja. Não adianta eu batizar e continuar usando bermuda. Não adianta eu batizar e continuar tendo uma televisão na minha casa, entendeu? Então, peraí, Caio. Então, Jesus chamou nós para nós nunca mais usar bermuda e nunca mais tomar cerveja e nunca mais ter televisão em casa. Essa é a graça. E nunca mais pecar. Ai, Caio, não sei nem o que eu falo, meu Deus do céu. Então, a graça de Deus é: não usareis bermudas, não tomareis cervejas e não assistireis televisão. Eu só queria entender como é que Jesus falou da bermuda naquela época e da televisão, se não existisse a televisão. Como é que você entende, Caio, que foi isso que Jesus mandou fazer, se naquela época não tinha essas coisas? Deus sempre falou por parábolas. Então ele falou dessas coisas por parábola. Qual foi a parábola que ele falou? Quando está escrito lá que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tá incluído tudo isso. Então tá incluso a bermuda, a cerveja e a televisão. E o pecado. E como é que você sabe que tá incluso a cerveja, a televisão e a bermuda ali, Caio? Como é que eu vou acreditar em você, ó? Como é que eu vou acreditar em você que isso não é uma invenção da sua cabeça? Você tem que orar para Deus. Você tem que orar para Deus te dar a mesma guia do Espírito Santo. Caio, tem o seu irmão aí, tá concordando com você, ó. O Zé aqui, ó. Tá concordando com você. Caio, tá vendo? Você não tá sozinho, não, Caio. Dá um glória a Deus. Você tem um glória pra dar aí, Caio? Dá um glória aí agora, Caio. Pra você saber que tem alguém com você aqui, seu irmão, tá junto com você, defendendo a santinha. Dá um glória aí, Caio. Como é que ele chama? José. Ó, irmão José, nós precisamos converter o Josafá. Entra aí. Ele não tem coragem de entrar. Deveria ter vergonha, José, né? Ó, com todo respeito, o Caio tem dificuldade. Ó, o Caio tem as suas dificuldades. Eu não sei se é motora, né? Ele nasceu com um problema de saúde, mas tá aqui, ó, gente. Não tem medo. E por que vai ter medo? Nunca foi maltratado. Ele acabou de falar, nunca foi desrespeitado, nunca foi maltratado, para provar que o José mente. O José, o Caio, disse que ele não quer entrar aqui porque eu sou uma pessoa que desrespeito as pessoas aqui. Eu não tenho amor. É isso que eu já fiz com você alguma vez, isso? Não, Josafá. Aí, Caio. Então. Eu posso te fazer uma pergunta? Sim, pode. Você chegou a assistir aquela live do Crente Como a Gente que eu participei? Não vi, Caio. Eu só vejo alguns trechos que me mandam. Às vezes me mandam, aí eu vou olhar, que às vezes tá falando de mim, né? Falou de mim, eu tenho que observar. Eu lembro, sim, um trecho lá que, inclusive, ele pediu para você não entrar mais aqui e você disse que não ia entrar. Você falou que estava na mesma comunhão que ele, disse que não ia entrar mais e já entrou. De lá para cá, você já entrou 2 vezes, viu, Caio? Você tá em... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu o que aconteceu lá aquele dia? Não, o que foi? Depende, não sei do que você quer falar. Ele pediu para mim contar uma coisa e nem deixou eu terminar de falar, já me cortou. Aqui, Caio, quando eu estava te fazendo a pergunta sobre graça, é que eu queria chegar nisso aqui, nesse ponto aqui. O irmão Augusto está fazendo uma pergunta aqui. Josafá, pergunte ao Caio, por que Jesus morreu na cruz? Qual o motivo? Você pode falar, Caio, para nós? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Salvar de quê, Caio? De todo mal que nos sobrevém. Não é, Caio.
Você tá falando que tá completamente E errado. de todos os nossos pecados. Não, cara, tá tudo errado o que você tá falando. Tudo errado, tá vendo, Porque cara? Você frequentar uma igreja que não ensina. você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quando Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, um do lado, um do outro. Um dizia que Deus merecia tudo aquilo que estava passando. O outro disse que eles estavam passando por aquilo porque eles mereciam, mas o Senhor Jesus não merecia. E aí ele pediu para o Senhor ter misericórdia dele. Então, Tá errado. Misericórdia é para ter misericórdia de todos os nossos erros. Porque Caio, a partir do porque a partir do momento que a gente batiza, os nossos pecados são cancelados. Tá, deixa eu perguntar para você. Aliás, Caio, eu vou tentar te explicar e eu espero que você aprenda com isso, por favor, tá, Caio? Primeiro, Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. Estávamos todos condenados. Primeiro passo. Segundo passo, tá? A salvação, ele veio nos salvar, não é das coisas má que vai vir contra a gente, como você falou, das coisas erradas que vem contra a gente, não é. As coisas más que a gente fez. Não, Caio, não é. Deixa eu falar agora, Caio, tá? Deixa eu explicar. Ó, as coisas má vai continuar vindo sobre a gente. Isso não vai mudar, tá? João Batista era crente e morreu sem cabeça. As coisas más não vai parar de vir. Ele veio nos salvar da ira de Deus. O que vai vir sobre a terra é a ira de Deus sobre todo aquele que não creu no seu Filho como único e suficiente Salvador. Simples assim, Caio. E graça, Caio, é o favor imerecido. Não é igreja nenhuma, não é conjunto de regra nenhuma, não é crenças nenhuma, não é dogmas. Graça é o favor de Deus que está sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Como está lá em, acho que é Efésios 2, se não me falha a memória, versículo 22, 20 alguma coisa. Que ele é a nossa paz. A paz é a graça. Paz com Deus. Não é a paz do mundo, não é a paz da terra. Tem aqui mais um irmão, Caio, eu vou colocar ele aí, entrou o irmão Grégio. Acredito que o irmão Grégio quer falar com você. É outro desviado também, viu, Caio? É outro aí que a carrocinha tem que ir atrás dele para trazer ele de volta para a prisão. Né? Caio, Grégio, o Caio é aqueles camaradas. Sabe quando alguém pula o muro da prisão e eles mandam os jagunços atrás para trazer de volta? Esse é o trabalho do Caio. Trazer de volta para a prisão os que escaparam. E ele diz que eu sou um dos principais aqui que eu tenho que trazer de volta. Acho que o Caio vai... O Grégio, Caio, acho que ele quer te fazer alguma pergunta. Pode falar, Grégio. Faz de graça, irmão Josafá. Faz de graça, meu irmão. Tudo bem? Amém. Como estão bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Pode falar. A minha iluminação deve estar um pouco baixa, porque queimou a lâmpada aqui, tá? Não, mas tá ótimo. Irmão. O importante é o som. Irmão Caio, uma pergunta para ele. Ô, irmão Caio, você sabe que você é estimado por nós aqui, né? Nós te respeita, te considera muito aqui. Você é amado por nós. Ô, irmão Caio, inicialmente eu cheguei a assistir umas lives que você participou, e se eu não me engano, você tem alguma dificuldade motora, mas não dificuldade cognitiva. Conta para mim, o irmão é formado, não é? Estudado. Sim, Deus me deu a faculdade de pedagogia e o diploma de psicopedagogo. Olha que maravilha, irmão Caio. A minha pergunta é o seguinte, irmão. A gente vê que Deus tem abençoado você com esse dom, essa capacidade intelectual. O irmão, na questão espiritual, na questão concernente à soteriologia, à salvação por meio de Cristo, o irmão não teve nenhum interesse em usar esse cognitivo, esse intelecto avançado que você possui, mergulhando dentro do evangelho, ou não foi estimulado, ou o irmão não se interessa?
Ô, irmão, a gente se interessa pela revelação da palavra. Pela revelação? Estudar a Bíblia não somos para nós que somos convertidos. Mas no caso, irmão Caio, você tem alguma base bíblica para afirmar, fazer essa afirmação, que na verdade devemos viver só por revelação? Ou só é orientação da parte ministerial, da instituição? É o que a gente aprende na igreja e é o que Deus sempre nos ensinou. E estudar a Bíblia, irmão, estudar a Bíblia é um espírito. Ao contrário, que não deve estar esse espírito no nosso meio, porque um dia eu estava dentro da igreja e eu vi o irmão com uma Bíblia de estudo bíblico na mão. Eu falei para ele que eu ia orar, porque Deus ia queimar aquela Bíblia, ou Deus ia castigar ele. Porque Meu Deus, Caio do céu, onde já se viu entrar com a Bíblia de estudo bíblico dentro da igreja? Meu Deus, que escândalo, irmão. Que absurdo, Ainda né? bem que você viu. Ô, irmão Caio, mas no caso, se eu ou o irmão Josafá mostrar para você que tem passagens bíblicas que corrobora nessa questão da gente fazer o estudo, da gente conhecer as escrituras, que tem passagens que eu escrito, que é o nosso dever, o estudo, o conhecimento da escritura. Qual é a sua opinião em relação a isso? Você vai dar mais valor no que Entenda uma coisa. Você tem que ler a Bíblia para você não falar besteira quando você estiver pregando. Mas não para pregar lá em cima, porque lá em cima quem fala é o Espírito Santo. Caio, então você acredita que a letra mata e o espírito vivifica, não é? Sim. O que é esse versículo? Explica para nós. O que esse versículo quer dizer? A letra mata e o espírito vivifica. Isso. Explica para nós o que essa segunda revelação que Deus deu para você e buscar o servo de Deus dos anciões. O que isso quer dizer que a letra mata e o espírito vivifica? Aproveita para ensinar as pessoas, 162 pessoas assistindo, né? Explica para nós, por favor. Por exemplo, nas outras igrejas, o povo lê Bíblia, estuda a Bíblia, luta lei com a Santa Revelação. Então, isso daí é a letra. O Espírito vivifica é tudo aquilo que o Espírito Santo fala através da boca do seu servo. Então, os servos de Deus, que está lá na frente, eles têm mais autoridade do que a Bíblia ainda. Você acredita mais nele do que no estudo da Bíblia? Sim, mas ele que não sabe na Bíblia, porque o estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia quem inventou foi o inimigo. Agora, você está falando que foi o inimigo que inventou. Então me responde a pergunta. Lá em Josué, capítulo 1, Deus está mandando Josué estudar o livro e depois que tiver estudado, não parar de falar do livro. É para falar do livro. Deus está mandando ele falar do livro. Deus estava errado, então? Irmão, entenda uma coisa. Que Deus estava mandando ele ter um conhecimento. Não para ele sair enganando o povo.
Lógico, né, Caio? Não é para enganar o povo, mas ele mandou estudar, né, Caio? Estudar o livro e falar do livro. Irmão Josafá, posso te fazer uma pergunta? Ei, cara, toda vez quando você fica no cantinho lá, você vai, eu pode fazer uma pergunta, você quer sair na pergunta, né? Você quer sair na pergunta. Caio, ó, se fosse para Deus, ó, Caio, se fosse para Deus falar através de revelação, por que ele ia mandar Josué estudar o livro se ele tá falando diretamente com o Josué ali? Ele tá conversando com o Josué, ele não podia falar, Josué, é o seguinte, deixa esse livro para lá, eu já tô aqui mesmo falando com você, eu vou te dar as revelações. Ó, Deus está ali falando com ele e mandando ele estudar o livro. Não é estranho, Caio? Ó, eu leio na Bíblia, Deus... Espera aí, Caio. Deixa eu concluir, ó. Eu leio na Bíblia Deus mandando Josué estudar a Bíblia. E você e os anciões tá dizendo para não estudar a Bíblia. Em quem você acha que eu deveria acreditar? Eu vou acreditar na Santa Revelação. Eita, Caio. Só Deus, irmão. É só um milagre. Porque quando a pessoa não acredita mais na Bíblia, irmão, você tá falando em outras palavras, você não tá acreditando na Bíblia mais, irmão. Eu não sei nem se acreditou um dia. Ô, Josafá, sabe o que me mostra essa fala sua? Que você nunca leu o livro de Atos. Puxa vida, o que tem lá em Atos, Caio? Porque o dia que você lê o livro de Atos, você vai crer na Santa Revelação. Ah, entendi. Aí o que Deus mandou estudar, então, deixa isso pra lá, né? Vamos esquecer, né? Porque não teve uma coisa? Lá em Atos está escrito quando o Senhor apareceu para alguém ir lá falar para Ananias ir lá falar da palavra para Paulo. Então, e foi por revelação. Então, o que eu vou fazer com esse versículo da Bíblia? Vamos arrancar fora? Caio, ó, presta atenção. Eu vou te explicar, Caio. A graça de Deus e a doutrina, ela estava naquela época se formando, Caio. Ela está se formando. Mas eles estudavam o livro da lei, Caio. Eles tinham o livro da lei. Eles estudavam o livro da lei. É nos apóstolos, a própria palavra de Deus está falando, que Deus coloca os fundamentos da igreja através dos apóstolos, Caio. Então é óbvio que naquela época ele dava revelação, ele fazia coxo andar, eles faziam cego ver, cobra... Você já viu alguma vez um ancião fazer um coxo andar? Não. Então, Caio, então por que você acredita na revelação? Ó, Caio, ó, se é a mesma revelação que você está querendo dizer, Caio, ó, você está querendo dizer que o ancião tem a mesma revelação que os apóstolos tiveram. Olha só, os apóstolos, porque o apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor o evangelho, mas ele é um apóstolo escolhido por Deus, que o próprio Deus relatou, aliás, o Lucas relata em Atos que Jesus apareceu para ele. Caio, então se é a mesma revelação, por que eles não têm o mesmo poder que os apóstolos tinham? Não é poder, é dom. Então, mas por que eles não têm o mesmo dom? Porque para cada um Deus deu uma porção. Então, só tem o dom de falar que é Deus que está falando, mas ninguém nem sabe. Agora, na hora de mostrar com poder, Caio, os apóstolos, eles mostraram que tinha revelação com o poder do Espírito Santo. O que isso significa? Que quando eles agiam e o Espírito Santo atuava, era para dizer o que esses homens falam tem a nuance de Deus. Deus está falando por eles. Como? Com o poder, cara. Eles tinham poder. Então, por ser o ancião dizer que Deus está mandando ele falar, né, para nós acreditar, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer os milagres, as maravilhas enormes para mostrar que o Espírito Santo realmente está falando através dele. Jesus fez isso. Jesus fez milagre para mostrar que ele é a verdade de Deus. Fala, Caio.
deixa eu te perguntar. Por que você só fala dos ensinamentos que você não concorda? Com o novo ensinamento com os dois, com que fizeram, com o novo ensinamento que fizeram e o que fizeram aqui em Matão, você nunca falou nada. Que está dentro do que você falou. O que tá dentro, Caio? O irmão não viu o novo ensinamento? Os que eu vi aí, que eu fiz análise, estão tudo torto, estão tudo esquisito, né? O pecado de morte Veio continua. um novo ensinamento. Veio o ensinamento. Veio o ensinamento que agora é para que quem tiver interesse e não for batizado é para se reunir na igreja que o cooperador vai ensinar o evangelho. Vai ter uma reunião só para falar do evangelho. Ué, mas então, não é o culto que tem que falar. Não é o culto que era para pregar o evangelho, Caio? Mas os irmãos falam que o culto tem que pregar para todo mundo. Então, se os testemunhados tiverem interesse, então vai ter uma reunião só para falar do evangelho. Ah, então peraí. Então na reunião fala de evangelho e no culto não. No culto fala de outra coisa. No culto fala de evangelho, mas tem que pregar para todo mundo, pro crente e pro não crente, né? Mas a pregação não é pregar evangelho, Caio? Para nós que somos batizados e convertidos, não precisa mais do evangelho. Não precisa mais ouvir o evangelho. E você quer que eu concorde com isso? Você quer que eu concorde com isso? Porque nós já entendemos que se nós não pecar, nós vamos pro céu. Então você vai pro céu se você não pecar. Uhum. Então você não peca. Não. Caio, mas a Bíblia diz que quem falar que não peca, mente. Quem tá certo, porque você ou a Bíblia? Porque os únicos pecados que existem é tomar cerveja, assistir... Onde que tá escrito isso, Caio? Não tomarei cerveja. Onde tá escrito isso? Pelo amor de Deus, cara. É assistir televisão. Coitado. E, Caio, você quer que eu concorde com essas coisas? Tá, fala. O que é pecado? Fala aí. E trair a esposa, mais nada. Mais nada. Não fizer nada disso, você não tá pecando. Aí você tá certinho, você tá um santinho. E não fazer o que você faz, falar contra o Espírito Santo. Eu tô falando contra o Espírito Santo? Você já viu alguma vez eu falar contra o Espírito Santo aqui? Quando você critica uma pregação, você tá falando contra o Espírito Santo. Então... É isso, Caio? Fazer uma pergunta pro irmão. O irmão concorda comigo se, no caso, nessa CB, como é tudo por revelação, não é necessário a Bíblia na congregação? Você concorda comigo? Mas qual que é o ensinamento? Você lê a Bíblia e prega dentro do que você leu. Então, e se no caso... Você não pode... Mas como é tudo pelo Espírito Santo, a CCB tem uns 100 e poucos anos aí. Se é tudo guiado e revelado pelo Espírito Santo, você não concorda comigo, pelo menos os pilares centrais do Evangelho, o básico, graça, Evangelho, salvação pela cruz de Cristo, esses pilares centrais, que é o básico do Evangelho, você concorda comigo que o Espírito Santo, ele não tinha esse papel de ensinar o povo e revelar ao povo sobre esses princípios que todo cristão tem que carregar no coração? Sim. Você concorda comigo, então, que o Espírito Santo tinha esse dever
tem esse dever de se revelar e revelar qual que é o propósito da mensagem da cruz, qual que é o propósito da graça, o que é graça, o que é evangelho. Você concorda comigo que essa é a função dele? Sim. Agora, é que eu cheguei atrasado na live, não sei se você abordou esse assunto com o Josafá, mas no caso, a graça e evangelho, você já tem o discernimento do que é. Sim. Você consegue explicar para mim, em rápidas palavras, o conceito da graça? Se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer e não for batizado, você já é condenado. Isso para você é graça? Sim. O hino 154. Josafá, eu passo a palavra para você. Não tem jeito. Crê em quê, Caio? Porque Você o conceito precisa, de crer, gente, tem outra ideia por trás disso, tá? Tem outro conceito de crer. Pergunta para ele, Caio, crê em quê? Jesus ele tava dizendo para crer em quê? tem que crer nele. Tá, mas o quê? Crê no quê? Que ele é o único Salvador. Isso. O único e o que mais? O único suficiente Salvador. Ué, Caio, mas você acabou de falar que você tem que ter boa obra. Porque se você tem boa obra, Caio, então você está querendo dizer que você também faz parte do processo de salvação. Então ele não é mais suficiente. Porque, por exemplo, você acha que um ladrão, um assassino vai ter salvação? Se ele crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador, sim. Depois de tudo de errado que ele fez? Ué, mas não tem lá na Bíblia o bandido? Não creu e não salvou? Então, mas e o batismo? Ué, o bandido da cruz batizou? Não. E aí, Caio, você até agora não percebeu, cara? Isso é um monte de coerência que você aprendeu na sua igreja. Ô, Josafá. Faz outra pergunta que eu já até sei. Eu vou fazer outra pergunta. Vai. Você não crê em milagre, né? Lógico que eu creio. Falou que não. Eu vou te dar uma missão. Credo, Deus me livre. Assiste Não. a não live assisto. que eu participei. Assiste a live que eu participei com o Eduardo Vasco. Porque antes dele ir pro mundo, eu assistia todas as lives dele. Antes dele ir pro mundo. Mundo é tudo que tá fora da CCB. É isso. Então você pode puxar lá o que você acha. Live com o Eduardo Vasco, que teve uma obra instantânea. Você não tem paciência com a CCB? Então você roda o vídeo até chegar na parte que eu participei. Depois que você vê a parte que eu participei, você responde para mim se existe ou não existe. Se existe ou não existe milagre, porque aí eu quero ver que eu quero ver a sua participação, o que você acha de milagre depois do que você vai ouvir. E faço um convite. Vocês podem, não sei, porque o Eduardo Vasco falou que ele ia tirar várias lives
do canal dele. Eu não sei se como a minha, pera um pouquinho. Como a minha foi, a que eu participei foi aberta ao público, e segundo ele, teve muitas pessoas que contaram mentira lá, nos lives dele. Então teve alguns vídeos que ele tirou fora. Então eu não consegui ver ainda esse vídeo que foi aberto ao público, ainda que eu participei, ainda tem lá. Mas olhem lá, assistem se vocês achar. Deixa eu comentar um negócio aqui, Caio. Espera aí, Caio. Só um minuto, tá? Eu vou ler um comentário de um camarada aqui, tá falando um monte de bobagem aqui, ó. Isso é humilhação. Pega um cara da CCB que saiba argumentar de igual para igual. Sobe eu nessa live aí, irmão. Por que você não entra aqui, rapaz? Você sabe por que ele entrou? Porque nenhum de vocês tem coragem de entrar. Tá? Nenhum tem coragem de entrar. E ele entrou. Por que você não entra aqui? Por que você não entra aqui e não vem aqui debater? Vamos botar os links aí. Só para vocês verem. Ó, se entra. Não entra. Esse camarada fica pulando igual um galo aí. Aí a hora que eu mando o link aí, some. Vaza fora. Eu não escolhi ele para entrar. Eu não fui buscar alguém. Eu quero. Ele entrou porque ele acompanha a minha live e ele vai entrar porque ele é igual a todo mundo. Não é igual você que tá querendo menosprezar o rapaz aqui, o Caio. Ele entrou porque ele foi o único corajoso, Josafá. Não, eles querem menosprezar o Caio, rapaz. Isso aí é menosprezo ao rapaz. A diferença do Caio para vocês é que o Caio é sincero. Ele não tá enganando aqui. É isso que você aprende na CCB. É isso que todo mundo aprende na CCB. Mas esses camaradas não tem coragem de entrar aqui para defender a seita dele, vai acabar levando uma bolacha e não tem coragem de entrar. Por que não entra agora? Que eu coloquei um monte de link aí. Eu queria saber das pessoas se vocês estão vendo o link que eu acabei de colocar aí. Eu coloquei um monte de link aí. Vamos ver se o rapaz é corajoso. Tá aqui, ó. Sobe eu nessa live aí, irmão. Sobe aí. Entra aí, ô mané. Irmão Josafá. Eu tenho aqui um roteirinho pronto aqui, ó, para perguntar sobre a sua seita da congregação. Mal educado, rapaz. O mal educado. O Caio tem meu respeito. Ele fala esses monte de abobrinha. Me desculpa, Caio, tá? Eu falo assim, porque ele aprendeu na congregação. E ele é sincero, esse rapaz. Ele tá falando a verdade. Ele é igual o Marsola. Marsola subia lá e falava mesmo as coisas. Soltava mesmo lá as verdades lá. Ele tá fazendo igual, é diferente de vocês, que alguns quando entram aqui, aprendem coisa aqui nos críticos, aprendem coisa com outros pastores e vêm aqui tentar dizer que a CCB ensina daquele jeito. Mentirosos, enganosos. Como tem outros canais aí dizendo aí, não, a CCB não proíbe estudar a Bíblia. Proíbe sim, são mentirosos. Não tem... Agora o Caio, ele tá falando o que a CCB realmente ensina. Ele tá sendo sincero. Ô, irmão. Cadê o sujeito, machão? Sumiu. Meu irmão Josafá. Agora, né? Calma aí, cristão. Me intimou, falou por que não manda, mandei o link, agora tá todo aí com o rabinho entre as pernas. Ai, calma aí, irmão. Mas dá pra integração. Ah, caçar o que fazer, rapaz, seu covarde. Sabe faz aqui, diminuiu. Ele tá querendo dizer que o Caio é alguém desqualificado pra estar aqui. Exatamente. Ele é vergonha na sua cara, seu covarde. Ô, Josafá, de irmão. Você tem coragem de chamar a pessoa. Eu tô tratando ele com mais dignidade do que vocês. Com mais respeito, com mais dignidade do que qualquer um de vocês que entram aqui para tentar defender a CCB e esculacha o irmão aqui, como se ele não fosse ninguém. Como se ele não fosse qualificado para estar aqui, né? Aí sabe o que eles fazem, Josafá? Como no caso eles não têm argumento, eles usam a figura do nosso irmão Caio, que em nenhum momento a gente está maltratando ele ou rebaixando ele. Eles não têm argumento, aí ele pega a figura do irmão Caio e usa isso como se fosse desmérito para ele estar
num debate, ou para ele estar numa live com você, eles mesmos que querem eu aí, irmão. Tô aqui um tempão, mandei um monte de link aí, por que não entra? Chama aqui ancião, qualquer um. Esse canal é o canal que fica aberto para todo CCBano que tá passando aqui entrar. Todo CCBano. Esse negócio de querer dizer que eu não chamo a pessoa, ou que eu fico escolhendo. Olha, rapaz, falar isso aqui para mim no meu canal é uma mentira deslavada, né? E um covarde como esse camarada que chegou aqui desqualificando o rapaz. Sabe por quê? Ele é inteligente, normal como as outras pessoas. As maluquices que ele tá falando aqui não é culpa dele. Não é culpa do problema que ele tem de saúde. Não é culpa. Ele tá falando daquelas coisas porque ele aprendeu na CCB. Se ele tivesse frequentando uma igreja séria e boa, ele estaria falando, né, as coisas corretas aqui. Ele tá falando a graça é Cristo, ele tá falando as coisas corretas. A diferença dele é que ele é sincero, né? Pode me achar desequilibrado, mas eu não sou um covarde como você, rapaz. Covarde. Falou que queria entrar, manda o link, porque eu vou entrar, porque eu sou o cara, eu vou chegar aí e eu vou mostrar. Covarde. Tem coragem de entrar aqui não. Vai levar uma surra. É isso que você vai fazer. Covarde. Dá raiva disso, rapaz. Sabe por que eu fiquei mais bravo? Do modo que ele desqualificou o rapaz. Sabe? Eu tenho um carinho por aquele rapaz. Ele é um CCBano, fala asneira. Você pode ver o meu jeito com ele, respeitando tudo, é o mesmo jeito com qualquer pessoa. Você pode ver. Brinco com ele, dou risada, falo que ele tá falando maluquice. Essa é a prova de que eu trato ele igual a qualquer outra pessoa. Igual a outra pessoa. Eu não trato ele como doente, como alguém que tem problema. Eu não trato. Eu trato o Caio normal. Como todas as outras pessoas, com todo respeito. Com todo... O camarada tem 2 faculdades, rapaz. Tem 2 faculdades, vem falar aqui, fica chamando, né? Ou seja, desqualificando o cara. É caçar o que fazer, rapaz, seu moleque. Vai procurar outro lugar. Desculpa falar isso, gente, mas eu fico irritado. Não é porque falou de mim, não é porque fez desafio a mim. É o modo com que esse povo, gente, para defender a seita deles, eles pisam nos próprios irmãos da igreja deles. Eles pisam, são um povo sem amor. Desqualificou, e ele não é o primeiro, viu? Teve uma outra live que um outro CCBano entrou aqui, né, e xingou, e falou mal do Caio. Próprio CCBano, Josafá fica chamando esses doentes aqui, não tem coragem, né, de chamar alguém. Chamou o próprio irmão de doente, rapaz. Olha a cabeça desses malucos, esses lunáticos. Que isso? Isso me deixa irritado, sabe por quê, irmão? Eu tenho uma crença especial. Eu sou uma pessoa envolvida em lugar com crianças. Eu sei lidar com isso. Eu não trato nenhum deles de forma diferente. São seres humanos iguais a gente. Mesma coisa. Ele tem uma dificuldade numa parte. Outras pessoas têm outros tipos de dificuldade em outras partes. Eu tenho também, eu sou gago. É uma dificuldade também. Mas isso não me faz menor do que ninguém. Isso não me faz menor do que ninguém. Rapaz, isso me dá raiva. Como é que pode? O próprio irmão da igreja dele. Nem nós que estamos aqui, ó, ninguém maltratou o Caio. Ninguém fala mal do Caio. Aí vem o CCBano, covarde, não tem coragem de entrar na live. O irmão dele que teve coragem de entrar, ele tenta desqualificar. Ao invés de apoiá-lo, né? Ao invés de apoiar. É porque tá vendo a gente aqui brincando com ele, a gente tá fazendo perguntas para ele séria, tá? Porque ele vai responder conforme ele aprende. Ele tá falando tudo que ele tá aprendendo lá, Grégio. Ele vem e fala. E a gente tá aqui interpelando ele, e às vezes a gente acha graça, é graça do que a igreja ensina. Não é dele. A gente não tá achando graça dele, não tá humilhando ele. Sabe, cara? Cada um. A única diferença do Caio pros demais, o Josafá, é que ele é sincero até demais. Ele expõe, ele coloca em público aqui e sem querer passar pano no que ele aprende lá dentro. Coisas que uma pessoa que se diz mais capacitado, ela ia passar pano, ia tentar esconder, coisa que o Caio não faz e nem consegue fazer. Você viu? Ele é sincero, rapaz. Ele é sincero. A gente pede a Deus para que Deus não deixe ele perder, sei lá.
Sabe, estamos pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia dele, não deixa ele perecer aí, não. Ajuda ele, tira ele desse buraco aí. Tá? Agora entra aqui o covarde que me intimou e falou, não, manda o link porque você não tem coragem. Eu acho que eu até mostrei o comentário aqui. O Caio tá defendendo o que ele aprendeu e é sincero. Já os outros aqui é só galo. Tudo medroso e mentiroso. Exatamente. Né? Um covarde. Ele fez aquele comentário, sabe? É o camarada covarde. Ele faz um desafio que ele não tem coragem de enfrentar. Ele não tem. Só para pagar uma de bonzão lá, achando que eu não estava vendo, eu não estava lendo. Né? Aí eu vi, li, botei lá o link, botei um monte de vezes o link, pra ele não vir com desculpa que ele não viu, um monte de vezes lá. Né? E aí depois vem falar para mim, seu desequilibrado. Desequilibrado, seu covarde, vontade de falar outras coisas, viu, irmão? É Deus mesmo no nosso coração para evitar. Tá? Eu acho isso covardia, gente. Covardia do jeito que ele tratou o coitado do Caio, um menino amoroso, bacana, né? Coitado que eu falo por ter irmãos como esse aí, ó. Tá? Ele tá no lugar, a pessoa tá esfaqueando ele pelas costas. Ô, Josafá, sabe uma coisa que comove a gente, nosso coração? É de pessoas assim, igual o Caio. Mexe muito com a gente, por quê? Porque você vê que ele está caminhando para a perdição na sinceridade dele e no que ele aprendeu. É dessas pessoas que a gente ora e pede para Deus se revelar para eles, como se revelou para nós através do seu Espírito Santo, se manifestando com a sua graça, porque são pessoas que estão na sua sinceridade, mas estão no engano. É igual alguns tempos atrás teve uma conhecida minha que eu fui conversar com ela e sobre quando eu fui anunciar o meu desligamento para o ministério e entregar o cargo de porteiro, e eu expus para ela o que eu expus para o ministério, os motivos da minha saída, falando sobre a pregação antropocêntrica, a utilização da Bíblia como bibliomancia, profetadas e tal, e algumas palavras que eu ia congregar junto, que uma parente minha, eu ia congregar junto com ela. E eu expondo para ela, ela vira para mim e fala que ela nunca escutou essas pregações lá dentro. Ela me deixou até assim, atônito, pasmo, porque eu fiquei pensando, como não? Se foi essa pessoa que me encaminhou para a congregação por anos, e eu congregava todos os dias com ela, e ela fala, eu não sei que congregação que você ia, que eu nunca escutei isso lá dentro. Deixa eu só responder aqui. O camarada é tão Zé Mané, né? Estou aqui gravando a live para entrar com um processo judicial contra esse cara. É óbvio que esse camarada não é um advogado, senão não falaria essa asneira. Primeiro, que eu não fiz ofensa a você que te desqualifica. Poderia até fazer. Por quê? Eu vou explicar para você. Você é um fake, seu Zé Mané. O teu nome e a sua imagem não aparecem aqui. Você não pode provar que a sua imagem foi abalada, que se abalou a sua vida. É tão Zé Mané mesmo. Você não vai entrar com o processo coisa nenhuma. Né? Porque se você achar um advogado aí que for te dar uma opinião honesta, ele vai falar, não entra não, você vai ter que pagar as custas processuais depois. Mas você pode encontrar algum que quer só uns 10 mil da sua mão, que você vai ter que pagar para ele, né? E ele sabe que você não vai ganhar, mas ele vai falar que vai ganhar, porque ele quer os 10 mil. Aí você dá os 10 mil para ele e vai pagar as custas processuais. Você acha que você está falando com um Zé Mané aqui? É isso que você acha? Você tem um perfil fake, cara. Perfil fake, ou seja, você não tem ideia de que você está cometendo um crime. É você que vai levar uma bucha se você fizer uma ação. Sabe por quê? Porque a Constituição que garante para você a livre expressão, ela só veta o anonimato. Você está no anonimato me atacando. Você está cometendo um crime. É um Zé Mané mesmo, né? Falar essas asneiras pra mim, acha que vai colocar medo de mim. Se eu tivesse medo de processo, eu tava aqui. Mas cada estupidez. Você deveria ter ficado quieto, que era melhor, rapaz. Você é um covarde, medroso, né? Eu poderia, que não está na minha índole, mas eu poderia falar agora um monte de palavrão contra você,
Eu tô falando para te mostrar que juridicamente não ia dar em nada, porque você é um fake. Você é alguém que não existe juridicamente, porque esse não é seu nome e essa não é a sua cara. Você não tem cara de moeda. Você tem cara de moeda? Você não tem cara de moeda. Desculpa aí, viu? Cada uma. Quer dizer, eles acham que vão me pôr medo. Eu já recebi. Não dá nem pra contar ameaça de processo, umas 200 ameaças, ajuntando comentário. Eu vou processar, eu vou processar. E fora os que processaram e perderam, né? Os que vieram com o processo e perderam. Você acha que eu tenho medo de ameaça de processo, cara? Deixa de ser besta. Eu já cansei de ensinar vocês. Amigo, você é um fake. O fake, você pode ter uma imagem fake aqui? Pode, joia. Se você não cometer nenhum crime de ofensa, não tem problema nenhum. Agora, se você resolver atacar alguém, aí você vai lá, troca o perfil, coloca o perfil verdadeiro para não te dar problema nenhum. Aí você vem aqui, fala o que você tiver que falar. Aí não vai dar problema. Se você está com perfil fake, mas você não está ofendendo ninguém, não tem importância nenhuma. Você só não quer mostrar a sua face, o rosto. Agora, quando você faz crítica pejorativa atacando alguém, aí, meu amigo, né, o seu perfil fake já vai ser mais uma coisa que vai pesar contra você. Mais uma coisa. Você já está em situação de crime. Né? Só para lembrar, a lei veta o anonimato. O artigo 5º da Constituição, que garante para você a livre expressão, fala é vetado o anonimato. Pode falar, Grégio. Desculpa, tá, interromper, mas o camarada vem fazer essas ameaçinhas infantil de criança pra cima de mim. Pode falar. Se tem alguém que tem que entrar com uma ação judicial, um processo é você contra eles, porque eles entram aqui no seu ambiente, no seu canal, como não tem argumento, eles desferem ataque. E atrás do anonimato, igual você mencionou. Então, se tem alguém que tinha que entrar com processo, era você. Eles acreditam, acho que está falando com qualquer um. Fora as ameaças, igual você mencionou, quantos processos você já não tomou contra a instituição e saiu vencedor em todos? Sim, porque não tem o que falar. Não tem ataque para fazer. Tá certo, eu posso ser um pouco explosivo, ser um pouco ácido, mas eu ainda assim tô dentro da liberdade de expressão, porque isso é o meu temperamento. Cada um tem um temperamento. Tem gente que é calmo, Grégio, fala com doce amor e tá mentindo, tá difamando, tá enganando e falando com calma. Grégio, e inventa uma mentira para você. Temperamento é temperamento. A lei, ela não vai julgar você pelo seu temperamento. Vai pelo que você falou. Vai pelos. Eles pegam o que eles escrevem no papel, ali já assumiu o temperamento. Porque escreveu. Escreveu e eles vão pelo relato, o que está escrito. E ponto final. É simples assim. Né? Eles têm essa dificuldade, acredito que por causa do ensino da instituição, que eles não sabem separar a personalidade da pessoa com aquilo que a pessoa está argumentando. Então, eles criam uma personalidade na mente deles, que uma pessoa salva, uma pessoa cristã, é aquela pessoa que fala mansa, calma, que não esboça muita reação. Então, eles têm essa... Eu mesmo, Josafá, eu confesso para você que eu tinha uma personalidade, e quando eu comecei a frequentar a congregação, 15 anos atrás, chegou numa época que eu não consegui mais me reconhecer. Automaticamente você vai se espelhando nos mais antigos, nos anciãos, irmão de ministério, e você vai deixando de ser quem é você e vai vestindo uma outra vestimenta que não é você para poder ficar você naquele pode ambiente. Ver, Grégio, os garotos, eu falava isso lá, os garotos parecem velho, andam igual velho, falam igual velho. As irmãs, tadinha, as moças, 15 anos, 20 anos, parece uma senhora de 60, uma senhora de 50, de 70 anos. Porque é isso aí que você está falando, eles começam a se espelhar naqueles idosos e começam a trazer espaço para a sua vida, né? E começa a implementar aquilo na vida deles, né? Ou seja,
Eles desgramam até a vida do garoto lá. Vai tudo pro brejo. Comigo não foi diferente. Eu passei por isso também. Você tinha que ver, eu com meus 20, 21 anos, andando para ir na padaria na rua de casa, eu parecia um senhor de idade, camisa longa, um sol de rachar. Eu não usava nem calça, aquele kit que a gente brinca, aquele kit CCBano, calça tactel, chinelinho. Eu ou era calça jeans ou era calça social. A calça tactel, para mim, já estava um pouco fora ainda. Nossa, mim, você era bem rígido mesmo, hein, Grégio? Bem... Para mim, andar aí na padaria, por exemplo, 3 horas da tarde, eu vestia essas camiseta normal, igual a gente está usando, eu descartei tudo. Tinha que ser camisa social mesmo, que ficava velha, que não usava mais para ir para os cultos, eu guardava tudo para usar em casa. Então, independente do horário, eu dormia de social. Eu chegava uma época que eu, acreditando que a santidade era alcançado por esse nível espiritual, eu descia a manga longa aqui, botoava, colocava uma calça social ou calça jeans, num sol de 38, 39 graus, e saía para ir no mercado, na padaria. As pessoas me olhavam, hoje eu entendo da forma que elas me olhavam na época, mas para mim, eu estava dando um bom testemunho do Evangelho, que na verdade é um bom testemunho, né, da instituição, para não trazer escândalo. Então, eu não sei se é uma lavagem cerebral, mas o conceito de santidade lá dentro é o oposto da santidade das escrituras. Você pode perceber, hoje eu já me encontrei, faz 3 anos que eu me desliguei, mas hoje eu me encontrei como pessoa, porque nessa caminhada eu cheguei a perder quem que eu era, minha personalidade. Josafá, eu falava como um cooperador, os irmãos me confundiam como irmão de ministério, meu cabelo eu mudei a forma de pentear, até parece besteira, mas às vezes eu me envolvia com os irmãos, eu sentia um cheiro de perfume, e na minha cabeça aquele perfume era perfume de crente. Eu queria achar perfume igual aqueles perfumes de irmão de ministério, para você ver o nível que a gente chega em ser moldado por uma falsa realidade. Então, tem toda uma cartilha lá dentro. Eu queria chegar operador de som, meu propósito era ser porteiro, meu propósito era ser um irmão de ministério, e eu estava conseguindo, por quê? Não é difícil. Se você procurar se espelhar no modelo interno daquele ambiente, o modelo que agrada aqueles que têm o poder, esse é o exemplo, né? Isso, exato. Você vai longe lá dentro. Tanto é que, depois eu fiquei sabendo, faz 3 anos que eu entreguei o cargo de porteiro, os irmãos chegou a me falar que eu estava sendo cogitado para trabalhar na obra de Deus. Ô Josafá, é mentira quem fala que é pego de surpresa. A gente sabe quando a gente está sendo visto, quando a gente está sendo analisado, quando os irmãos estão te rodeando, quando os irmãos estão frequentando sua casa. Eles te chamam para fazer visita, participar de umas reuniãozinhas aqui, outras ali. Você já percebe que eles estão de olho em você para alguma coisa. E você, identificando isso, você vai fazer o melhor para estar sempre dentro daquela cartilha, né? E a graça é tão maravilhosa, quando ela se manifesta, ela até devolve a nossa identidade. É igual a gente estava falando de personalidade. Eles, na cabeça dele, a sua personalidade não é a personalidade de uma pessoa que contém a característica de um cristão santificado. Eles têm outro conceito de santificação. É verdade. Grégio, agradeço a sua presença aqui, irmão. Deus abençoa, perdoe alguma coisa, tá bom? Mas eu acho que você também já está acostumado a ver os idólatras aqui, né? E acontece isso mesmo. Agora o camarada tá todo doido lá falando, brabo ali, não sei o quê, artigo 208. É um perfil fake, ele não entendeu até agora, isso não serve nada para ele. Nada, não tem desculpa nenhuma. Você é um fake. Simples assim. Meu irmão, Deus abençoa, Grégio, viu? Um grande abraço e sempre que quiser entrar, Grégio, só pedir o link lá e entrar aí, tá bom? Vocês cooperam bastante, ajudam bastante. Eu agradeço também o jeito que você foi muito educado,
com o nosso irmão Caio, como os irmãos que estão aqui também. Os únicos mal educados aqui só são os da CCB mesmo, que maltrataram os dois que estão aqui, né? Menosprezaram o Caio, os dois, rapaz. Vê se pode. Os dois, não aprende nunca, né, gente? Josafá, eu agradeço pela oportunidade, tá? Assim, né? Termos CCBano, quando Deus preparar, eu vou voltar a entrar nas lives aí para poder participar mais e dar uma força aí. Eu agradeço pela liberdade, tá? Obrigado, Caio. Caio não, Grégio. Deus abençoe. Gente, um grande abraço para vocês. Eu desejo um bom final de semana para todos vocês.